É inegável que as distopias estão em alta. Filmes e séries como Jogos Vorazes, Black Mirror, The Walking Dead e Matrix foram um sucesso imediato já no seu lançamento. E até na literatura esse gênero foi revivido. E se as décadas de 60, 70 e 80 foram marcadas por um grande otimismo a respeito do futuro, hoje as coisas não são mais assim. Parece que todos temos a sensação de que uma grande catástrofe se aproxima. Nós só não sabemos exatamente como ela será. Mas será que essa sensação e esse medo possuem algum lastro na realidade? Será que nós nos interessamos pelas distopias justamente porque queremos entender o futuro que está por vir? São essas as perguntas que nós vamos responder aqui hoje. Olá, eu sou o Guilherme e eu confesso que esse é um tema que me fascina. E de fato, a ideia de um futuro caótico improvável, mas extremamente possível, é algo que chama muito a nossa atenção. Isso quando algumas obras não nos fazem questionar se nós já não estamos vivendo nesse futuro, como é o caso de Matrix e o livro 1984. E embora pareça que o interesse em distopias é algo que sempre existiu, esse é um fenômeno relativamente recente e vem ganhando cada vez mais destaque desde a virada do milênio. E para que a gente consiga entender todo esse fenômeno e entender também se nós estamos caminhando para uma distopia, vamos começar respondendo a pergunta mais básica de todas, que é: o que define uma obra como distópica? E por incrível que pareça, a melhor definição para distopia é ela ser justamente o inverso da utopia. E isso porque esse gênero nasce justamente como uma crítica direta a esse sonho de criar uma sociedade perfeita. Então, enquanto a utopia seria uma sociedade sem falhas, onde todos são iguais, os males foram erradicados, as pessoas possuem plenitude de direitos e vivem confortáveis e felizes, a distopia encontra brechas nesse sistema e mostra como essa tão sonhada sociedade perfeita pode acabar se tornando um verdadeiro inferno. Então a distopia seria uma versão da utopia onde tudo deu errado no meio do caminho. E os avanços sociais e tecnológicos que poderiam criar um paraíso na Terra foram subvertidos ou usados de forma inadequada e acabaram criando o pior dos nossos pesadelos. E isso pode acontecer de maneira intencional, que é quando um tirano usa desses avanços para criar um governo totalitário infalível. Ou então, isso pode acontecer de forma acidental, com vírus escapando de laboratórios, ou uma inteligência artificial que adquire consciência e se rebela contra a humanidade. Então essa seria a grande diferença entre esses dois termos. Enquanto na utopia a tecnologia soluciona todos os nossos problemas, na distopia ela é subvertida e é usada contra nós. E todos os seus antigos benefícios passam a ser usados para nos oprimir. E tudo isso acontece porque a tecnologia é neutra. Ela vai ser benéfica ou maléfica para a sociedade, dependendo do uso que a gente dê para ela. Então pense, por exemplo, que na sua cidade decidem instalar câmeras com reconhecimento facial. A princípio, isso pode ser usado para fazer muitas coisas boas. Por exemplo, você pode identificar pessoas que estão cometendo assaltos pela cidade, descobrir quem elas são e ir procurá-las diretamente no endereço onde elas moram. Só que, por outro lado, num regime totalitário, como é o caso do livro 1984, essas mesmas câmeras podem ser usadas para perseguir qualquer pessoa que faça alguma crítica ao regime estabelecido. Então essa é a linha tênue que separa a utopia da distopia. E a distopia é um gênero abrangente, mas existem 3 subgêneros principais que são mais comuns da gente ver nos filmes e nas séries. Por incrível que pareça, todos os 3 subgêneros parecem futuros possíveis para o qual a nossa sociedade está caminhando. Mas antes da gente entrar nesses subgêneros, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O teu like vai me ajudar demais a manter esse projeto ativo. E desse grande gênero da distopia, os 3 principais subgêneros que costumam ser representados são as distopias tecnológicas, as distopias políticas e as distopias pós-apocalípticas. Nas distopias tecnológicas, nós temos retratado situações onde a tecnologia em si mesma se volta contra nós. E a série Black Mirror é campeã em retratar as várias faces desse subgênero, tendo desde episódios onde as redes sociais escravizam os seres humanos num terrível mundo de aparências, até episódios em que microchips são implantados nos nossos cérebros com o objetivo de guardar todas as nossas lembranças. E essa tecnologia, que poderia parecer até ser boa num primeiro momento, se torna um verdadeiro pesadelo no decorrer dessa história. E outros exemplos de distopia
distopias tecnológicas são Matrix e Blade Runner 2049. Em Matrix, as máquinas aprisionaram a humanidade dentro de uma realidade simulada e usam os nossos corpos como uma fonte de energia para se manter no poder. Já em Blade Runner 2049, nós temos uma pegada mais cyberpunk. E o grande tema distópico aqui é a criação de seres humanos geneticamente modificados em laboratório, sendo que o próprio protagonista dessa história é um desses seres humanos. E o interessante dessa obra é que esse avanço não criou necessariamente problemas sociais imediatos. Porém, ela criou diversos problemas éticos e morais. Nas distopias políticas, por sua vez, nós normalmente temos retratados governos que usam dos avanços tecnológicos para se perpetuar no poder. E o maior dos exemplos aqui é o grande clássico da literatura 1984. E essa é uma obra que é impossível não citar quando a gente fala de distopia, justamente porque essa é uma que parece estar se tornando cada dia mais real. E nela, através da força e do medo, um governo totalitário usa toda a tecnologia que está ao seu dispor para garantir que nenhuma pessoa escape do seu controle. E a sua contrapartida na literatura também, que é Admirável Mundo Novo, tem um tema similar. Porém aqui, esse controle absoluto das pessoas não é feito através do medo, mas sim do prazer. E através da manipulação comportamental e o incentivo ao uso de drogas sintéticas, o governo totalitário desse livro transformou toda a humanidade em gado. Filmes como Jogos Vorazes também se encaixam nesse subgênero. Isso porque, nessa obra, ao invés do governo usar a tecnologia para promover o desenvolvimento humano, ele a usa para criar um complexo sistema de castas e tornar praticamente impossível a transição social. Então, quem nasceu na capital já nasceu com a garantia de uma vida boa, enquanto quem nasceu nos distritos vizinhos está condenado a uma vida praticamente de escravidão. E, por fim, as distopias pós-apocalípticas são aquelas em que uma grande crise faz com que todo o tecido social desmorone. E aqui, eu acredito que The Walking Dead seria o exemplo mais conhecido. Nessa série, pelo menos até onde a gente sabe, uma falha de segurança num laboratório fez com que o vírus se espalhasse por toda a humanidade. E esse vírus faz com que as pessoas se transformem em zumbi depois que morrem. Então aqui, uma tentativa tecnológica de avançar os limites da medicina é o que transforma tudo num grande pesadelo. E a distopia está justamente em ver como a sociedade se organiza depois dessa catástrofe, onde nós vemos que a moral e a ética praticamente desaparece e o que passa a valer é a sobrevivência do mais forte. Isso além do surgimento de grupos totalitários, como eram as comunidades dominadas pelo governador e pelo Negan. E um outro exemplo que a gente tem aqui são os filmes do universo Mad Max, onde uma crise climática irreversível alterou completamente o nosso planeta e a grande escassez que a seguiu também transformou a vida humana numa grande luta pela sobrevivência. E aqui também nós temos temas como o surgimento de grupos totalitários e pequenas comunidades de resistência que tentam criar um amanhã melhor. Você consegue perceber que, embora nós tenhamos diversos tipos diferentes de distopia, parece que bastaria uma pequena fagulha para que qualquer um deles se tornasse realidade? Mas por que a gente tem essa sensação? É justamente essa pergunta que nós finalmente vamos responder. Por que nós sentimos que estamos caminhando rumo a uma distopia, não importando qual delas seja? Antes da gente entrar nesse nosso último tópico, eu queria te contar que estão abertas as inscrições para o meu curso Além da Superfície. Esse é um curso sobre análise de filmes, onde eu te ensino a encontrar os significados mais profundos e entender toda a simbologia de uma obra. Se você tiver interesse e quiser conhecer mais, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora que nós já entendemos o que é uma distopia e os seus subgêneros, chegou a hora da gente responder a maior pergunta dos nossos tempos. Por que nós temos essa sensação de que uma distopia se aproxima e nós só não sabemos qual delas vai ser? Para responder isso, a gente precisa entender o seguinte: é um fato inegável que nós criamos a época mais confortável da história para a vida humana. Muitos de nós comem muito mais carne do que os nossos antepassados, mesmo sem nunca ter visto um único animal ser abatido. E embora existam críticas válidas ao nosso sistema, como as críticas a respeito da desigualdade e das crescentes crises de saúde mental, no último século houve um avanço nunca antes visto na melhora da qualidade de vida. Para você ter uma ideia, no começo do século XIX, a pobreza extrema atingia 84% da população mundial. Hoje, esse número baixou para 9%. E isso sem falar no grande aumento da expectativa de vida. E todos esses avanços deveriam de fato nos deixar otimistas. Porém, a sensação que nós temos é que o que mantém a nossa sociedade de pé é uma linha muito tênue. E isso se dá
principalmente porque nós nos tornamos muito dependentes da tecnologia. Então, enquanto nossos avós guardavam técnicas milenares para conservar alimentos, hoje um apagão elétrico que dure alguns meses e que nos impeça de usar eletrodomésticos como geladeiras poderia fazer com que todo o nosso sistema meticulosamente criado viesse ao chão. E esse é só um exemplo das várias pequenas situações que podem acontecer, podem fazer com que a nossa sociedade colapse. E isso acontece justamente porque nossos antepassados aprendiam desde a infância a lidar e a sobreviver num ambiente mais rústico e mais inóspito. Porém, hoje em dia, o que seria de nós se nós precisássemos voltar a essa condição? E isso considerando que a maior parte da população urbana não sabe nem usar uma enxada. E embora essa situação de colapso pós-apocalíptico já pareça assustadora, existe algo que seria muito pior, que é justamente o caso das distopias políticas. Então imagine o poder que um tirano teria nos dias atuais se ele decidisse usar toda a tecnologia existente contra nós. Imagine usar a combinação de inteligência artificial com reconhecimento facial para controlar cada aspecto da vida humana, conseguindo detectar até em microexpressões quem é a favor e quem é contra o regime estabelecido. Todas essas opções parecem caminhos possíveis para o nosso futuro, justamente porque de fato o são. E no fim, é nessa reflexão que está a resposta para a nossa pergunta. Nossa geração é fascinada por obras que retratam temas distópicos, justamente porque todas essas possibilidades parecem remotas e distantes, mas ao mesmo tempo assustadoramente reais. Seja uma distopia causada por uma crise sistema seguida de um colapso social, seja uma distopia causada por um tirano que quer se perpetuar no poder e usa da tecnologia para garantir que ninguém irá fugir da sua ira. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda demais. E não deixe de conferir também o meu curso Além da Superfície. E falando em distopia, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre Matrix, eu recomendo fortemente que você assista. Nele nós veremos a jornada do Neo para sair do niilismo distópico e atingir a iluminação. E por enquanto é isso, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.